O Everton vai até trazer uma aguinha para você. Ele queria dar a minha garrafinha para você. Eu falei, não, minha garrafinha não, de jeito nenhum. Som, obrigado. Bom dia, igreja. É sempre uma satisfação poder estar aqui, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. Mas às vezes é mais difícil do que o normal. Principalmente quando o seu pastor traz um tema, fala, ó, esse tema aqui. Geralmente eu preparo palavras e deixo o tema para depois. Acho que facilita até. Então, quando você tem um tema, você fica meio condicionado, é mais difícil. Mas eu sei também que nós temos sido guiados pelo Espírito. E tudo quanto o Senhor tem feito aqui, e tem falado aqui, é de exclusividade para essa igreja. Não que vale só para nós. Mas se Ele está falando conosco, Ele espera mais de nós do que outras pessoas que nos estão ouvindo, com certeza. Obrigado, Everton. Então, o Dani passou para mim o tema Princípios do Evangelho. E eu estive essa semana pensando nisso, pensando no tema. Eu não pensei que esse tema fosse tão difícil quanto é. Porque é um tema que, quando a gente o vê, teoricamente a gente vai já para um lado de doutrina, na verdade. Porque se a gente fala de princípios do Evangelho, a gente está falando de alguns termos como fé, como arrependimento, como batismo nas águas, batismo no Espírito. Então a gente fica meio condicionado. Mas considerando que a gente está entre família, eu estive orando e meditando essa palavra durante essa semana toda e vi Deus levando para um outro lado, assim, de entendimento em relação a isso. Obviamente que esses princípios que eu citei são verdades sobre nós, mas há também outros olhares para o mesmo tema. E foi isso que eu busquei fazer. Embora tenha parado só ontem à noite para escrever, eu entendi o Senhor confirmando essa palavra. Então, se a gente pegar, por exemplo, acho que é importante que tanto a palavra princípios quanto a palavra evangelho esteja bem explicada para nós, principalmente como cristãos. Então eu quero falar um pouquinho sobre essas duas palavras, que parece ser muito fácil de ser falada. Mas, se a gente perguntar para cristãos o que são princípios e o que é evangelho, a gente vai ter respostas variadas. E mais de 90% com certeza vai dizer que evangelho é a boa nova. E de fato é. O significado da palavra evangelho é sim boa nova. Porém, essa palavra boa nova e evangelho, ela é falada também no Antigo Testamento, não só no contexto e apontando para Cristo. Essa palavra, ela era usada de várias formas, inclusive quando o rei Saul foi ungido rei,
O que foi feito foi um evangelho sobre a posse de Saul. E por não ser uma palavra totalmente voltada para o Messias, a gente se perde muito na questão do seu significado. Ela é sim boa nova, mas o evangelho não é só uma boa nova. É muito mais do que isso. Então o princípio pode ser, ou nos remeter àquilo que é início. A gente tem pelo menos 3 momentos, 2 momentos, em que na Bíblia a gente vê essa palavra sendo falada a nós. Gênesis capítulo 1, verso 1, começa exatamente assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, falando do começo, daquilo que se inicia. Quando a gente chega em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, segundo escreveu João, ele vai lembrar desse momento em que tudo foi construído, quando Cristo está presente, o Deus encarnado está ali. João então começa escrevendo a mesma expressão, e ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se faria. Quando João coloca Jesus como Verbo, ou diz que o Verbo era, ele está colocando, na verdade, o início de todas as coisas antes mesmo de Gênesis. Porque esse Gênesis fala que tudo se fez, João vai falar que ele era. Então vem antes do fazer, do se criar. Então no Antigo Testamento a gente tem várias passagens que usa essa expressão boas novas. Mas a maioria delas aponta para a vinda de Cristo. Por exemplo, Gálatas, ou melhor, Isaías 52:7 vai dizer que Isaías vai dizer: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O Evangelho é sim uma boa nova, porém, nos dias de hoje nós temos falado bastante sobre isso aqui. Nos dias de hoje, de um Evangelho líquido, que tem se misturado com culturas, e muitos de nós, inclusive, no mundo cristão, no mundo evangélico, tem chamado isso de Evangelho, quando não é. É importante deixarmos bem claro o que de fato é o Evangelho. Porque se por toda a antiga dispensação, o Antigo Testamento, foi falado acerca das boas novas, foi falado acerca do Evangelho, é exatamente no Novo Testamento em que esse Evangelho se torna não só puro, mas completo. Essa é a palavra. Então o Evangelho ele só se torna completo quando Jesus Cristo vem, e todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, aponta que o Messias viria, mas é somente no Novo Testamento que o Evangelho de fato é colocado diante de nós. Então, sobre o que é o Evangelho, ou o que é Evangelho, e o que o Evangelho não é. O Evangelho é vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sem isso, vida, morte e ressurreição, nós não temos Evangelho. É bom nos atentarmos a isso, porque nos tempos de hoje, onde é esse Evangelho líquido que eu já falei,
pessoas ouvem boas novas o tempo todo, e quando a gente considera que o Evangelho é apenas boas novas, nós estamos prestes a trocar essa boa nova por qualquer outra boa notícia. Mas quando o Evangelho para nós tem esse significado real, do que de fato ele é, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, então nós estamos diante de uma escolha, se de fato queremos este Evangelho, ou se vamos procurar tantos outros evangelhos que estão sendo pregados por aí. Obviamente, Paulo diz que esse outro evangelho, não sendo o evangelho de Jesus Cristo, é anátema, é amaldiçoado. Mas no contexto de igreja de hoje, poucas pessoas têm se apegado a isso, de que esse evangelho é um evangelho amaldiçoado. É fácil? É. Então eu sigo esse caminho da facilidade. E a gente não se atenta que o Cristo que veio, que viveu, que morreu e ressuscitou, é o Cristo também que nos chama dia após dia para fazer o mesmo que ele fez. E é exatamente aí que as escolhas divergem muito. Se eu sigo esse evangelho da morte, ou se eu sigo o evangelho fácil. Um evangelho que não confronta, ele conforta. O Goi, na semana passada, falou um pouquinho aqui do testemunho dele. E ele que mora na Alemanha, família. E ele veio aqui e assistiu esses cultos que ele teve aqui. E ele falou para mim o quanto isso aqui, que nós vivemos aqui, é difícil de se encontrar em qualquer lugar. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu percebi Deus levando a gente. Nós também tivemos umas conversas muito boas aqui na sexta-feira, numa reunião de coordenadores. E eu vi o Senhor nos levando exatamente para isso. Para uma palavra que nos traga entendimento acerca do que de fato nós temos vivido nesse lugar. E eu creio que nós temos criado uma cultura onde pessoas que têm entrado aqui e não buscam isso que tem sido falado aqui, elas saem muito rápido. E glórias a Deus por isso. Porque essa cultura é como um rio. As pessoas podem até vir e nadar contra, mas a correnteza vai subir, vai ficar mais forte. E essas pessoas vão ter que sair realmente. Ou entrar no fluxo daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E o problema de nós considerarmos que o Evangelho é apenas boas novas ou boas notícias, a gente entra numa situação que eu encontrei em Gálatas, e quem quiser acompanhar, desculpa, 2 Timóteo 4, do 1 ao 10. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, palavras de Paulo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Quando lê-se palavra, entende-se evangelho. Prega a palavra. Insta. E esse insta significa prontidão, estar pronto. Insta quer seja oportuno, quer não.
A maioria das vezes que a gente lê a Bíblia, a gente considera, eu já tenho falado bastante isso aqui, a gente considera um livro histórico. A gente considera que essas histórias que nós lemos fica lá no passado, fica lá atrás. Mas nós temos falado também aqui o quanto essas palavras estão vivas e se manifestam entre nós. E quando Paulo está falando a Timóteo, não é uma carta reservada a Timóteo simplesmente. Aprove o Senhor que essa carta esteve no cânon bíblico. Então ela serve para nós precisamos nos atentar ao que não só essa carta fala, mas que a todas as cartas e toda a Escritura fala. Porque se a gente considerar que Paulo está falando a Timóteo, talvez a gente desconsidere algumas coisas que ele esteja falando aqui. Tem na teologia uma matéria chamada hermenêutica, e eu amo teologia, mas viver de teologia é um desafio enorme. Porque a gente começa a desconsiderar, não, isso aqui é para aquele tempo, isso aqui é para aquelas pessoas. E aquilo que tem o poder de nos moldar, nós rejeitamos. Então, quando Paulo fala a Timóteo, quer seja oportuno, eu entendo que, assim como eu hoje tive a oportunidade de estar aqui pregando, e estou fazendo isso, então eu tive a oportunidade. Então ele diz, quer seja oportuno. Tem oportunidade? Então prega a palavra. Mas ele não para por aí, ele continua e diz, quer não. Então se quer seja oportuno tem a ver com a oportunidade que me fora dada, o que seria então o quer não? Entre outras possibilidades que isso aqui pode dizer, eu tenho a plena certeza que isso também quer dizer que quando você tem a oportunidade de estar aqui e pregue a palavra, mas quando você não tiver a oportunidade, ou se não é o seu chamado segurar o microfone, que a sua vida venha pregar a palavra. Todos nós temos a oportunidade de pregar a palavra. Não que aqueles que foram escolhidos para estarem aqui com o microfone na mão devem fazer somente desta forma. Mas no tempo em que a gente vive, nas procuras de pessoas acerca do seu chamado, todo mundo perguntando, mas qual é o meu chamado? Mas qual é o meu chamado? E enquanto a pessoa não sabe o seu chamado, ela se tranca em casa, ela não se desenvolve, ela não se entrega, e ela fica esperando Deus falar qual é o chamado dela. Sendo que por vezes o nosso chamado está realmente na nossa entrega. A gente encontra Ele no caminho. Então quer seja oportuno, quer não. Ele continua dizendo, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade. E corrigir, repreender, exortar, antes que a gente também lembre de alguns que usam essas expressões para se colocar sobre os outros, Paulo finaliza dizendo com toda a longanimidade, que é mansidão. E uma outra expressão que é melhor do que a própria mansidão, no seu significado é, seja lento em punir, não seja rápido em punir. Então o exorte, repreenda, corrija, mas não seja rápido em punir. Saiba o porquê Deus te colocou onde te colocou e faça com longanimidade. Verso 3 diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Será que é esse tempo? Não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos. É interessante aqui porque o que é o Evangelho? Se muitos têm criado um Evangelho que apraz a si mesmo, que massageia o ego, o que Paulo fala aqui é que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não só é a morte, a vida e a ressurreição, mas é também a entrega para fazer com que as pessoas sigam o caminho de Jesus Cristo, mas não com as suas pedradas, é com as suas palavras de amor. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Qual que é a verdade? O Evangelho. Morte do eu, entrega, e por vezes essa entrega é entrega, como Paulo fala abaixo, é uma entrega por libação. É uma morte defendendo aquilo que é verdade. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, entregando-se a outros evangelhos. Mas Paulo continua dizendo: tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Tem alguém aqui que tem e que passa por aflições? Acho que não. Suportar as aflições tem a ver com o Evangelho. Por mais que as circunstâncias sejam complexas e difíceis, se você olhar um pouquinho para dentro de você, diante dessas situações, ainda que você não esteja vendo nada que está acontecendo lá de fora, mas você conseguir olhar para você, você vai ver o que está sendo construído em você durante esse processo. Cumpre cabalmente o seu ministério. E aqui ele fala no verso 5: suporte as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Então aqui a gente começa a, por vezes, querer compreender que essa palavra é a Timóteo, que era evangelista. Mas na verdade não, essa palavra é a todos nós. Verso 6 diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o significado de libação é um termo usado de alguém cujo sangue é derramado numa morte violenta pela causa de Deus. Verso 7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vida. Procura a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, diz Paulo a Timóteo, e o verso 10 é o que eu quero. Ele diz assim: porque Demas me abandonou, amando o presente século, e voltou para Tessalônica. Quando a gente procura entender um pouco mais só desse verso 10 e busca entender o que significa Demas, a gente vai ter Demas, nome em grego, a gente vai ter governador do povo. A gente está falando sobre alguém que abandona não só Paulo, mas abandona o evangelho do Senhor Jesus Cristo e abandona também o seu chamado. Ele fora chamado para ser governador do povo. Mas conforme Paulo fala, por amor a este século, a gente não pode esquecer que a gente está falando aqui do século I. Quando eu li isso aqui, eu fiquei imaginando
Demas volta atrás em relação ao Evangelho e larga Paulo. No século I, onde não tínhamos desenvolvimento como temos hoje. Quais são as nossas chances de continuar com o Evangelho que nos chama para a morte? O Demas, o governador do povo, ele agora larga também o seu chamado. Aqui não explica o porquê, aqui não explica o que de fato o ganhou. Mas quando Paulo fala, amou esse século, ele está dizendo que tinha coisas ali, ele está falando do mundo, é claro, mas quando ele fala do primeiro século, ele nos põe a pensar, e eu me ponho a pensar, o quanto de novos ídolos e deuses foram criados do século I ao século XXI. E se Demas é levado a abandonar Paulo, a abandonar o Evangelho, quais são as nossas chances? Com tantos deuses que foram criados durante esse tempo. É por isso que nós vemos uma igreja sem compromisso. É por isso que nós vemos pessoas com o rótulo de evangélicos, mas sem nenhum significado. E nada parecendo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós não podemos simplesmente aceitar que o significado de Evangelho é apenas boas novas. Porque se tivermos boas novas, nós podemos deixar essa boa nova. Então não é apenas boas novas. E Demas abandona Paulo e o Evangelho, e ele continua, Paulo dizendo, e foi para Tessalônica. Eu, por curiosidade, fui buscar entender o significado de Tessalônica. E também no grego, diz assim, vitória da falsidade. Ele abandona aquilo que é sagrado, eterno, e se apega, em meio a um mar revolto, ele se apega a isopores. E espera manter a vida. Eu faria também uma pergunta. O que muitas igrejas, não só o século, mas no século XXI, o que muitas igrejas têm oferecido a nós, para que nós abandonemos o Evangelho. Ah, Vitor, como assim muitas igrejas? Muitas igrejas. Se cria outros evangelhos, porque esse evangelho não é um evangelho fácil, no qual por vezes o nosso coração deseja. Enquanto eu meditava nessa palavra durante a semana, ainda sem escrever nada, eu comecei a pensar acerca dos discípulos e o quanto eles, mesmo conhecendo Jesus, mesmo caminhando com Jesus, eles não conseguiam compreender de fato aquilo que Jesus falava.
eles estavam com Jesus. Esse Jesus, esse Deus encarnado, é o Deus criador de Gênesis. Então, quando Jesus passou e chamou os discípulos, e eles simplesmente foram, sem perguntas, eu creio que é porque eles ouviram a voz daquele que um dia o criou. É por isso que eles obedeceram. Mas isso não significa que eles se tornaram agora discípulos e estão prontos para tudo. A gente vê no decorrer dos evangelhos que não é isso. A gente vê o quanto eles sofrem para compreender o Jesus falando com o samaritano. E eles se questionavam, mas que negócio é esse? Que judeu é esse? Que Deus é esse? Que Senhor é esse? E nesses 3 anos e meio que os discípulos ficaram com Jesus, e acabaram os 3 anos e meio, eles aprenderam muita coisa, mas ainda não estavam prontos. Eu passei a entender que por vezes nós também estamos com Jesus, igual eles estiveram, e nós estamos sem entender nada. Mas se você prestar atenção, cada um deles tinha uma ambição a respeito de alguma coisa. Nos evangelhos, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, há 2 passagens que falam acerca disso, e são em 2 evangelhos diferentes. E nenhum deles fala assim, que eles chegaram diante de Jesus e falaram: Senhor, quando você tomar o seu reino, permita-nos que sentamos à sua direita, um à sua direita e um à sua esquerda. Qual era a ambição desses homens, senão a questão política? Eles entendiam que Jesus ia tomar Israel e que iam colocar os romanos, subjugar os romanos. E isso dava a eles uma vontade de seguir Jesus. E aí quando Jesus vinha com o discurso de morte, eu vou morrer, eles nem sequer prestavam atenção no que Jesus estava falando. E por vezes nós caminhamos assim também. Nós temos, por vezes, diversas profecias, nós guardamos ela com muito carinho. Afinal de contas, tem a ver com, por vezes tem a ver com coisas que o Senhor nos dará. E de fato o Senhor dá. Mas por vezes nós estamos com o Senhor e nós precisamos visitar o nosso coração nesse sentido. O que nos leva a estar com o Senhor? Porque se for por esse evangelho do Senhor Jesus Cristo, o que nos chama ao Senhor é a morte. Não é sobre aquilo que Ele prometeu, embora Ele é fiel para cumprir. A questão não é essa. A questão é o que o meu coração de fato está buscando. O porquê eu estou andando com Ele. Se você tem sido confrontado dessa forma, o Senhor tem te apresentado o verdadeiro evangelho. É somente esse evangelho que eu chamaria de evangelho inteiro. Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vida, morte e ressurreição. Que salva o homem inteiro, o tempo inteiro. Porque é para a eternidade. Enquanto eu escrevia algumas coisas, eu escrevo e depois eu vou ler, eu falei, eu escrevi isso? Então não foi eu. Certamente não foi eu. Mas então o evangelho é sobre o Deus que se esvazia da sua glória
mas ele continua. É também a cruz que se enche de Deus. E a cruz que se enche de Deus significa que Deus esteve nela, o Cristo esteve nela, na sua totalidade, e não na sua parcialidade. Então é o Deus que se esvazia da sua glória, a cruz que se enche de Deus, o sepulcro que se esvazia de Deus, porque a morte não conseguiu reter o nosso Senhor Jesus. Com isso, a terra se enche da sua glória. E com isso, o homem se esvazia do seu eu. E o homem fazendo isso, as correntes se esvaziam do homem. E o homem se esvazia do peso, e o homem se esvazia do pecado. E o homem se esvazia do jugo. Esse é o evangelho total, completo. Então, isto falado, agora sim a gente vai para os princípios do evangelho. Depois desse entendimento do que de fato é princípio e do que de fato é o evangelho, a gente consegue pegar pelo menos uma parte. Eu separei aqui 3, mas nós temos muito mais. Porque foi esse evangelho inteiro. Nós, como igreja, precisamos compreender isso. Foi esse evangelho inteiro que fundamentou também a igreja primitiva. Então, toda a construção de igreja, se não tiver esses fundamentos, que foram fundamentos da igreja primitiva, é somente uma igreja, é somente uma instituição. E dos 3 que eu separei, a primeira é a entrega. O Deus que se esvazia. O Deus que se esvazia. Ninguém cheio de si consegue se entregar. É por isso que o evangelho começa aí. O esvaziar de nós mesmos. E nós temos falado bastante aqui, essa palavra entrega tem sido falada aqui constantemente. A gente usa em dízimos e ofertas, geralmente. Porque a gente considerou, a gente entendeu que dízimos e ofertas não tem a ver com dinheiro, tem a ver com isso aqui, ó, entrega. Quando você se entrega, você não se pergunta 10%, 20%, 50%, não. Você sabe o que você tem não é seu. E você ouve Deus. A segunda palavra que eu coloquei aqui é devoção. E a gente público evangélico, costuma olhar para os católicos e falar o quanto eles são idólatras. Mas quando eu fico esperando Deus falar acerca do meu chamado em casa, e não me movo, e eu fico lá com o meu celular, ou com a minha TV, ou com o meu emprego, não que o emprego seja o problema, mas vocês sabem do que eu estou falando, é quando o emprego toma o lugar de Deus. Mas são os católicos que são idólatras, não os evangélicos. Eu lembro que no outubro do ano passado, a gente teve um insight aqui, e eu vim de lá para cá, num sábado, acho que mostrei para você até, pastora.
um vídeo dos devotos de Aparecida. Você sai ali na Dutra, eu moro ali em Arujá, você sai na Dutra, é uma multidão de gente, indo de São Paulo a Aparecida andando. Nós podemos até criticar, mas isso ensina. Isso ensina. A devoção, ela também pode ser chamada de paixão. E por mais que, por vezes, até o amor tem se tornado líquido também em meio a essa cultura, a paixão, ela precisa estar sempre acesa, sempre pegando fogo. E a terceira e última que eu coloquei aqui é serviço. Entrega, devoção, serviço. O que é o serviço? Quando eu me entrego e quando eu tenho devoção, serviço é aquilo que eu faço, é a ação a partir daí. Eu acho impressionante, nós temos uma igreja com 70 pessoas, 80 pessoas no máximo. E isso não é uma bronca não, queridos. Eu não sou pastor dessa igreja para dar bronca não. E nem o Dani fala sobre essas coisas, mas é interessante que quando nós precisamos fazer alguma coisa, o que nós sentimos mais falta é... E olha que eu estou falando de uma igreja família, que nós somos, graças a Deus. Mas nós sentimos falta não... A palavra certa a usar aqui para não ser um problema, mas a gente não quer falar para as pessoas, não, você precisa estar ajudando, você precisa estar servindo e tal. Nós não queremos. Não é nem o perfil do Dani isso. Mas com palavras como essa aqui, mostrando que de fato é o Evangelho, nós queremos sim que a sua vida seja inundada de entrega, de paixão, devoção. Só. Ah, Vitor, e o serviço? É resultado. Nem busque o serviço. Nem busque o serviço. Considerando que eu escrevi isso aqui de ontem para hoje, eu vou ler. Você pode se beneficiar com a presença da igreja. Na verdade, o mundo se beneficia com a presença da igreja. A igreja é sal, é luz. Agora, você cristão, só se beneficiar com a presença da igreja, tem coisa errada no seu evangelho. Me perdoa a franqueza. Não falo de mim mesmo. Enquanto Jesus falava a respeito da sua morte, o problema estava na perspectiva dos discípulos, olhando o mundo de outro prisma. Paulo vai dizer que esse evangelho da morte de Cristo era fraqueza para os judeus. A cruz de Cristo era fraqueza aos judeus. E por que o era? Porque aquilo que eles buscavam estava distorcido em relação àquilo que de fato Jesus estava falando. E eu sinto o Senhor nos chamando exatamente para esse olhar, na perspectiva eterna. Tirar o foco das coisas, tirar essa lente que nos faz olhar somente as coisas aqui e agora. O que são 80, 90 anos dentro de uma eternidade? É nada.
Mas ainda assim, nós por vezes gastamos esses 80 anos em busca daquilo que teremos somente aqui. A morte, para muitos, é fraqueza. É por isso que o Evangelho é louco, porque ele começa exatamente aí. Ele começa na morte. O Evangelho também era loucura aos gregos, que tinham como Deus a sabedoria humana. E aí quando vem Deus de verdade e se apresenta à humanidade, a humanidade começa a rejeitá-lo. Por quê? Imagine durante esses séculos que eu citei, o quanto esse evangelho foi sendo apresentado para pessoas que nasciam e que morriam, mas era rejeitado. E sabe por quê? Há rejeição nesse evangelho. Lembrando que John Piper vai dizer que Cristo é o evangelho é Cristo. As pessoas começaram a não dizer não, e dizem até hoje não para o evangelho, ou seja, para Deus, porque na verdade elas já construíram outros deuses. E quando Deus chega, o evangelho chega, elas consideram que esse evangelho chegou atrasado, e elas se agarram aos deuses construídos por mãos de homens. É por isso que o evangelho também era loucura aos gregos. Qual a intelectualidade de se morrer? Se a questão da intelectualidade está na mente, a pessoa que sabe muito, morrer não faz sentido nenhum. Mas é esse o chamado a nós. Não seria estranho dizer que esse Jesus, desse evangelho, do evangelho total, do evangelho completo, é um Jesus que frustra. Pode se tornar estranha a frase, mas dependendo das suas perspectivas, sim, ele frustra. Se esperamos dele, assim como os discípulos esperavam, que ele vivesse, e é interessante porque ele poderia continuar fazendo seus milagres, e duraria seus 80, 90 anos, e aí? O compromisso dele era eterno, era com a humanidade, era a salvação de todos. Mas os discípulos, os que andavam com ele, queriam Jesus que desse a eles uma posição política elevada. A frustração diante das nossas esperas e diante deste Jesus, quando o que esperamos alimenta apenas as nossas fomes naturais. Quando pensamos que Cristo veio para me fazer conquistar coisas, a demora me frustra. Mas quando eu busco conhecê-lo, ele compartilha comigo os seus planos eternos. E aí tudo quanto eu pensei pode até fazer sentido para este tempo aqui. Pode até fazer parte do todo que um dia ele planejou para mim. Mas não é tudo. Eu finalizo deixando uma frase que o Senhor me deu hoje pela manhã.
acredito que tenha tudo a ver com isso aqui. Satanás tem comprado propósitos eternos. Satanás tem comprado propósitos eternos. E ele tem pago um bom dinheiro. E tem pago à vista. Que nós sejamos levados para esse lugar de profundidade em Deus, ao ponto de encontrarmos de fato o que é esse Evangelho. A morte será para a gente um gozo, semelhante de Paulo. E que esse Evangelho esteja não só diante dos nossos olhos, porque o que eu tenho pensado nesses últimos tempos é que Deus tem juntado um povo, queridos. Tem acontecido coisas mundo afora. E nada contra, mas não é sobre igrejas, sobre megas igrejas. É sobre um povo. E que eu e você possamos ser parte disso. Em nome de Jesus. Amém. Se você achou difícil essa palavra, isso é Igreja Essência. Nosso compromisso aqui é apenas com a palavra de Deus. Nosso compromisso aqui é apenas com a sua salvação, com a sua eternidade. Eu não quero que você saia daqui, uhul, amanhã eu vou ter dinheiro na minha conta para pagar os meus boletos. Quero que você saia daqui firmado na convicção da tua eternidade. Esse é o valor maior. Esse é o nosso alvo. Se você não notou, nós não tivemos palavra de oferta. Por quê? Não, pastor, eu quero ofertar. Ok, você tem QR codes ali. Mas sabe, nós estávamos falando hoje sobre princípios e o que de fato importa. Se você ainda precisa que alguém fale de oferta para você entender que você tem que entregar a sua oferta, se você é alguém que pensa que eu preciso pregar sobre dízimos para que você entenda que você tem que ser um dizimista, desculpa, talvez você não tenha entendido ainda o que é o Evangelho de Jesus. É sobre entrega. Entrega de quem você é, entrega da sua vida, entrega do seu trabalho, entrega da sua família, entrega do seu coração, entrega dos seus sonhos. O Evangelho é sobre entrega. Nós falamos de um Jesus que entregou a sua vida, entregou a sua condição de Deus para morrer por mim e por você. Nós não abrimos mão do que é a verdade do Evangelho. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, a não ser o Senhor, de que nós estamos cumprindo o propósito dele. Mas eu sei sim que as bênçãos de Deus, que a cura, que as vitórias, que o suprimento financeiro são consequências disso que foi pregado aqui.
valores estão invertidos. A palavra é sobre princípio, e isso é princípio. A bênção não é princípio, a bênção é consequência. Anda nos caminhos do Senhor, seja fiel a Ele, entregue o seu coração. E Ele, que é um bom Pai, tem prazer em cuidar de você em todas as coisas. Amém? Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a fazer com que essa palavra entre no mais profundo da sua alma. Tudo que você ouviu aqui penetre na profundeza de quem você é e possa quebrar barreiras no seu coração, na sua mente. Que essa palavra contamine o seu ser por completo. Peça ao Espírito Santo que te ajude nisso agora. Deixa Ele continuar conversando aí com você. Deixa Ele continuar falando no seu coração sobre as verdades do Evangelho. É sobre entrega. Aumenta a sua capacidade de entregar agora. Vai fundo com Ele agora. Entrega tudo que você tem, tudo que você é. Eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de coração. Estou falando de sentimentos. Estou falando de angústias, de tristezas. Vai, entrega tudo para Ele, entrega tudo para Ele. Os teus sonhos tão preciosos, coloca tudo aos pés dele agora. As tuas preocupações, coloca tudo aos pés dele agora. Se vai dar certo, se não vai dar certo, não é errado. Esses sentimentos que às vezes vêm não são errados. Mas deixa eu te falar, o Senhor não quer que você esteja preso a essas coisas. Ele quer cuidar de você. O seu amanhã está na mão dele. O que você pode fazer por você, que Ele não possa fazer muito mais e muito melhor? Descansa nele. Descansa nele. Confia nele. E descansa nele. Esse é o Evangelho de Jesus. O próprio Deus se fazendo carne para morrer por você. Não para te fazer algo diferente. Não para fazer de você algo novo, mas fazer de você alguém que entende quem você é, como você foi criado e qual é o propósito dele sobre a sua vida. Senhor Deus, aqui estão essas pessoas, Senhor, que são o teu rebanho, não o meu, não o desta igreja, mas o teu rebanho. O Senhor trouxe até aqui hoje para ouvir a tua palavra, Senhor. Que
essa palavra, Senhor, entre como uma espada no coração destas pessoas, Senhor. E que esta verdade, que é a tua verdade, que é a única verdade, Senhor, esteja firmada, Senhor Jesus, abaixo deles, Senhor, para que a vida deles seja construída sobre isso, Senhor, sobre a rocha que é Jesus, o Cristo. É o que eu te peço, Deus, é o que eu te peço, Deus. Que o Senhor seja a margem direita, a margem esquerda. Que o Senhor seja este rio que os conduza, Senhor, até a eternidade, felizes, realizadores, conquistadores, Senhor, porque esta é a tua vontade, Senhor. Assim o Senhor nos fez, e assim nós seremos contigo para sempre, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, que o Senhor te dê uma semana abençoada, semana de vitórias, de conquistas, porque é quem você é, vitorioso, conquistador. Em nome de Jesus. Se você precisar de oração, nós estaremos aqui à frente para te atender. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Quero pedir para as intercessoras.